Terça Nobre com Eury Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. They just drove off and left it all behind them. But where were they going without ever knowing the way? Anyone can see the road that they walk on is paved in gold. And it's always summer, they'll never get cold. They'll never get hungry, they'll never get old and gray. You can see their shadows wandering off somewhere. They won't make it home, but they really don't care. They wanted the highway, they're happier there today. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Se eu não me engano, eu já comecei um episódio do Terça Nobre com essa música também, faz tempo. Mas essa música, até contei a história uma vez, demorou muito tempo pra eu achar essa música. Porque é o seguinte, meu primo Danilo emprestou um CD pra gente na época, pra mim e pros meus irmãos, que tinha várias músicas acústicas, né? Aí na época tava bombando aquela música do Creed, né? With Arms Wide Open. With Arms Wide Open. A gente até tocava lá na Rádio Santana, e aí ele emprestou esse CD pra gente que tinha essa versão acústica dessa música do Creed. Só que junto com essas músicas, eram várias versões acústicas da MTV gringa, né? E aí tinha essa versão do Fastball, é o nome da banda. Agora eu não lembro se o nome da banda é Fastball e a música The Way, ou é o contrário, alguma coisa assim. Aí não tinha, aí a gente devolveu esse CD e por anos eu quis essa música e não sabia o nome da música. Aí um dia, na maior cagada do mundo, num episódio do Pânico na TV, passou um trechinho dessa música numa matéria, num domingo à noite, assim, e aquela época o Pânico ainda demorava pra colocar as matérias no YouTube, aí eu fiquei revirando a internet, assim, pra achar o Pânico, achar aquele episódio do Pânico que tinha aquele pedacinho daquela música, fiquei mó tempão até conseguir achar o pedacinho, aí quando achei o pedacinho da música eu coloquei pra identificar lá, tinha um identificador no site, que na época ainda não tinha o Shazam que tem agora, que a gente identifica facilmente, né? Aí eu consegui descobrir o nome dessa música. E, tipo assim, foi tão difícil de achar, garimpar essa música, que eu nunca mais esqueci o nome. Então sempre vou lembrar, Fastball The Way. Agora não lembro se é a banda ou se é a música que chama assim, mas Fastball The Way, procura no YouTube lá, que tem lá a versão acústica, a versão normal, mas foi essa pequena saga pra conseguir essa música. Aí eu lembrei, comecei esse episódio com ela também. Eu sou o Eury Benevento, toda terça eu tô aqui trocando ideia com você, agradecendo a todo mundo que me segue nas redes sociais, @Eury Benevento, e também a galera que tá inscrita aqui no canal Eury Benevento, né? Você que tá ouvindo aí pelas plataformas de áudio, né? Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast, você que tem seu belo iPhone e curtindo aí o programa, você consegue se inscrever no canal também, youtube.com/EuryBenevento. Lá dentro do canal tem as playlists, tem as entrevistas que eu fiz, tem também outros tipos de quadro no canal e tem o Terça Nobre, você consegue ouvir todos os Terça Nobres, desde o primeiro aí, desde a primeira, segunda, estamos na terceira temporada, e agradecendo a toda a galera que tá toda semana curtindo com a gente, que manda mensagem, que fala que ouviu o programa, a galera que se identifica com o tema, a galera que também sugere temas, agradecendo aí a todo mundo que tá sempre sugerindo temas também, e eu tô sempre ouvindo, a galera que sugere os temas eu vou anotando, e depois eu vou tentando encaixar conforme eu vou conversando, assim, que nem eu falo, né, os temas sempre vai deixando um braço pro próximo, e as sugestões também são sempre bem-vindas, então sempre que possível eu já encaixo também aqui as sugestões para falar, pelo menos até agora, desde quando começou o Terça Nobre, quase todas as sugestões que tive aqui, eu dei um jeito de encaixar e fazer o tema também. Às vezes as que eu ainda não coloquei é porque ainda não consegui deixar num formato que fosse parecido com o que tá seguindo, né, a linha do Terça Nobre, ou porque realmente eu precisei me aprofundar mais no tema, então fiquem tranquilos, a galera que sugere os temas também, agradeço, com certeza, uma hora a gente acaba conseguindo encaixar todos os temas aí, né? E na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre Dias Ruins Também Chegam ao Fim. Foi o episódio número 32 da terceira temporada, um total de 96, e a gente continua contando os episódios, né? A gente conversou sobre essa coisa de passar por dias ruins, situações ruins, momentos que parece que não vão terminar, coisas que a gente fica triste, chateado e pensando que aquilo não tem fim, mas tem fim.
Então, os dias ruins também chegam ao fim. Então, tentar entender toda aquela situação que a gente está passando, às vezes é bem mais difícil, às vezes é mais complicado, mas a gente tentar encontrar uma maneira de conseguir passar por aquilo, né? Às vezes a gente não consegue detectar toda o problema, às vezes quem tá de fora consegue ver diferente do que a gente tá vendo quando a gente tá vivendo, né? O problema, a gente não consegue detectar outras soluções, parece que nada tem solução, parece que é um negócio muito monstruoso, e que nem eu já conversei em outros episódios também, né? Às vezes a gente sofre tanto por coisas que nem aconteceram ainda, então assim, a gente fica chateado com uma coisa e fica imaginando, nossa, na sexta-feira eu vou ter que fazer tal coisa, aí você fica a semana inteira só pensando naquela sexta-feira que vai ter que fazer aquela coisa, aí você fica a semana inteira, você perde a sua semana inteira porque você só ficou dedicando, né, direcionando a sua energia naquele dia de alguma coisa que você não quer fazer. Aí quando chega naquele dia, você faz e passa, aí você fala, caramba, já foi, já passou. E eu fiquei a semana inteira remoendo isso. Então, assim, é claro que a gente também precisa se preparar, se programar. É importante a gente se programar, saber o que a gente tem pela frente. É que nem eu falei, aquela sensação de que a gente tem controle, né, sobre algumas coisas. Tem coisas que a gente realmente não consegue controlar, mas a gente pode planejar, a gente pode ter pelo menos a sensação de controle. Então, assim, se é um negócio que eu preciso resolver na sexta-feira, e eu só posso resolver na sexta-feira, então beleza, eu vou deixar pra me preocupar com isso na sexta-feira, não na quinta, não na terça, de fazer outras coisas. Então, eu já fico pensando naquilo que vai ter que acontecer antes e eu não aproveito meus outros momentos. É claro que não dá pra gente querer falar, a gente tenta, né? A gente quer fazer diferente, a gente quer aproveitar cada segundo, quer fazer coisas diferentes, mas às vezes a gente entra no modo automático e algumas coisas vão passando mesmo sem perceber. Só que é importante a gente fazer esse exercício diariamente. Falar, não, peraí, o que eu vou fazer de diferente hoje para que eu não entre de novo nesse modo looping, nesse modo automático? E aí a gente vai tentando rever, né, cada coisa que a gente faz. Eu já conversei sobre isso aqui com temas parecidos sobre isso, da gente saber aproveitar cada detalhe, saber aproveitar outros tipos de coisas, tipo assim, entender que a felicidade está no caminho, né? Então, durante o processo, a gente vai tendo pequenas pílulas. Então, assim, se você parar pra pensar, falar, nossa, caramba, aquele dia tava tão legal, a gente deu tanta risada, só que aí depois a gente só vai perceber isso nas fotos, ou que nem a galera hoje vai no show e fica filmando no celular, né? Pra mandar pra algum amigo no WhatsApp, pra guardar de lembrança, pra mostrar pra família, beleza, mas assim, às vezes a gente fica tanto tempo filmando o show, e a gente não tá curtindo o show, a gente tá ali no show, no momento do show, mas a gente tá preocupado em filmar, em tirar foto. Tem que, nem eu já falei aqui também, tem que tirar foto, tem que aproveitar, beleza, só que saiba dosar também isso, sabe? Tipo assim, eu tô vivendo esse momento mágico, esse show sensacional, pô, vamos ver o show então. Filma, manda pra alguém, beleza, mas não fica o tempo todo nisso. Tem gente que fica o tempo todo filmando show. Fiquem tranquilos que sempre vai ter uma empresa filmando e daqui a pouco esse show vai estar no YouTube, ou então vai virar DVD, né? Hoje não tem mais, assim, exatamente o DVD físico, mas eles colocam lá o show inteiro no YouTube. Então, isso aí você pode ver depois com boa qualidade, você não precisa você ficar filmando. Claro, o fã, ele quer guardar os momentos, ok? Só que, é que nem eu tô falando, não que não tenha que fazer. Quer fazer, o problema é seu. Só que assim, saiba aproveitar também aquele momento, saiba dosar, não precisa ficar o tempo todo. E isso acontece com todo mundo. Eu não tô me tirando fora desse pote, eu também fico nisso. Então, às vezes, assim, a gente vai caminhar num parque e quer falar pra alguém que foi caminhar, e aí vai ficar tirando foto do parque, de vez caminhar, de vez colocar o pé no chão e sentir, né, aquele ventinho da natureza mesmo, e sentir até o geladinho do chão, ficar descalço. Eu lembro uma vez que eu fui visitar o Grupo Ser, né, que era um espaço de atendimento, eles tinham um programa lá na Rádio Mundial, na época que era a Rádio Mundial, ainda existe, né, o espaço do Grupo Ser, e eu fui visitar e, tipo assim, tinha um banquinho lá, de madeira, uma graminha, uma coisa bem tranquila, e assim, eu tava esperando, né, pra conversar com o pessoal também, e aí, por um momento, me deu um negócio na cabeça, assim, eu tirei o tênis e fiquei descalço, fiquei pisando na graminha, assim, só respirando, tranquilo, e é engraçado, né, morei muito tempo em Roseira, e quando eu era molequinho andava descalço pra caramba, e tipo, não tinha essa questão assim de saber que aquilo era bom, só fazia normal, né? Depois o tempo vai passando, a gente não percebe, que nem eu venho pra São Paulo, fico o tempo todo de tênis, dificilmente eu fico descalço, até em casa, quando eu tô em casa eu fico de chinelo, é difícil andar descalço, é difícil colocar o pé no chão mesmo. Então quando tem esse momento assim de ir pra um parque, de um lugar de natureza e colocar o pé no chão mesmo, é uma coisa diferente, falo, caramba, isso aqui eu fazia todo dia, eu jogava bola, meu pé era até verde, de tanto que eu jogava bola no campo descalço, não adiantava lavar nada, o pé ficava sempre verde mesmo, de tanto que pisava na grama. E hoje é uma coisa que eu não faço mais, então tipo, são pequenas coisas que a gente deixa de fazer também, deixa de perceber, e às vezes deixa de aproveitar, então é legal a gente ter também esses momentos com a natureza, ter esse momento assim de respirar e acalmar, e parar de pensar em um monte de coisa que deixa a cabeça da gente doida.
Então, é o dia a dia mesmo. O dia a dia deixa a gente meio no modo automático, deixa a gente sem pensar no geral, né? A gente só consegue pensar nas nossas coisas, nos nossos problemas, daquela maneira individualista. Então, é importante a gente sempre tentar olhar em volta, abrir um pouco mais a cabeça, entender o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo algumas coisas. Então, às vezes, pode ser culpa das nossas próprias atitudes, às vezes não, mas a gente tem que tentar entender isso. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o episódio da semana passada, Dias Ruins também chegam ao fim, tá lá no YouTube, é só você pesquisar como Terça Nobre ou Yuri Benevento. Se você tá ouvindo pelas plataformas de áudio, provavelmente já tá inscrito no canal, então se você estiver ouvindo pela primeira vez, é só você pesquisar Yuri Benevento ou então Terça Nobre, que tem lá o episódio da semana passada, que foi o episódio de número 32 da terceira temporada e o episódio de número 96, contando desde o primeiro episódio do Terça Nobre. E trocou a canção. E é hora da gente girar o botão aleatório do Terça Nobre. Vamos lá. Primeiro vamos dançar. Girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora da gente conversar sobre o tema de hoje. O tema de hoje tá um chiadinho nessa mesa que eu quero pegar um martelinho e martelar essa mesinha aqui, que agora eu não sei se sai na gravação. Vamos descobrir, né? Depois eu vou editar e vou descobrir se esse chiadinho parece que tá sintonizando uma rádia e sai na gravação. Vou ver se sai. Tem que levar essa mesinha pra arrumar também. Aí tem que parar o Terça Nobre. Ó, o tio Chicória querendo chegar. Calma aí, Chicória, não é você agora, mas assim, o tema de hoje, a gente vai conversar um pouquinho. Estamos seguindo, né? Que nem esses últimos episódios realmente foram episódios e dias difíceis pra mim. Que nem eu falo, né? Eu sempre me abro aqui no Terça Nobre. É praticamente um confessionário da minha vida também. Mas assim, foram episódios difíceis, dias difíceis, situações que me deixam chateado, me deixam triste, vontade de chorar, esse tipo de coisa. E então, os últimos episódios realmente pra mim foram difíceis. Então, eu até fico assim com receio de postar e pensar que de repente as pessoas não vão gostar e vão falar assim, pô, caramba, o cara tá triste e tá postando, sabe, parece que tá fazendo o coitadismo, o vitimismo. Não é isso. Mas realmente às vezes me bate umas tristezas tão grandes durante a gravação, lembrando de algumas coisas, e aí eu choro, me emociono, e eu não tiro isso porque é o que aconteceu comigo. Então assim, se eu tirar a parte que eu me emocionei, vai ficar completamente sem sentido. Que do nada eu tô com uma voz e depois eu tô com outra, e eu acho importante eu colocar isso aqui, porque o Terça Nobre ele virou o que ele virou por isso, porque assim, as pessoas elas conversam comigo e se identificam com algumas coisas que eu falo, outras não, natural, mas assim, aí depois disso, assim, mesmo que eu coloque um episódio que eu acho que ficou ruim, ou que eu tava muito triste e que isso vai trazer uma coisa ruim pras pessoas, na verdade acaba sendo o contrário. Tem gente que fala, eu gostei, valeu pelo que você falou, faz sentido. Então aí eu me surpreendo, porque eu falo, caramba, então quer dizer que beleza, então tô tentando, acho que eu tô no caminho mais ou menos, né, tô na direção certa, creio eu. Então por isso eu sigo, né, que nem eu falo, às vezes eu tô desanimado de postar porque eu acho que não ficou legal, e aí depois que eu postei vem gente e fala, ficou legal, eu gostei, então eu agradeço. E pra galera que tá ouvindo o podcast, se de repente não gostou, também não tem problema, pode falar. Eu acho importante, quando as pessoas me dão esse feedback, já teve gente que chegou em mim e falou, olha, eu gosto do podcast, mas eu não gosto quando você faz tal coisa. Eu entendo, porque assim, geralmente isso vem de pessoas que realmente escutam o programa, que realmente chega na terça-feira, tá esperando o Terça Nobre. Claro que, assim, gente que não tá nem aí com o programa, que tá só enchendo a saca, aí pra mim não vai fazer diferença. Agora, assim, a gente que eu sei que escuta o programa, chega em mim e fala que gosta de tal coisa ou que não gosta, pra mim agrega, entendeu? Pra mim, eu falo, então beleza, eu vou tentar melhorar nesse sentido. Beleza, então eu vou continuar nessa linha. Então é isso. Então, primeiro, obrigado pra todo mundo que acompanha e que realmente comenta, que realmente escuta o programa. Não tem problema se não vai lá nas redes comentar, mas vem às vezes falar comigo no privado e fala, poxa, gostei, não gostei. Então, beleza, galera. Obrigado pra todo mundo que tá acompanhando e fortalecendo sempre o Terça Nobre, que eu costumo brincar, falar assim, da turma dos fiéis escudeiros. E realmente tem uma galera que toda semana tá ali firme e forte comigo. E o tema de hoje, então, né, sem mais delongas, assim, quem já morreu de amor? É a pergunta que eu faço. Que a gente vem de um tema, né,
que dias ruins também chegam ao fim, mas que também durante o tema ele foi muito para aquele lado assim de uma saudade, de uma falta de amor, de vários tipos de coisa. E a minha pergunta é essa: quem já morreu de amor? E o programa hoje ele é sim virado exatamente para a questão de relacionamentos amorosos, de namoro, de casamento, esse tipo de coisa. É que nem eu falo, né? O amor de família, o amor de mãe, amor de mãe para filho, amor de filho para mãe, a gente sabe que é um amor assim, muito maravilhoso e diferente do que é um amor de relacionamentos de namoro e tal. Então, esse amor de mãe é sagrado. E nisso não se mexe e não se toca. Não vou falar sobre isso e respeito pra caramba. O que eu quero falar é sobre o amor de relacionamentos, né? Que nem eu falei, eu passei por semanas aí, essas últimas semanas foram umas semanas bem complicadas, porque é engraçado, né? Às vezes a gente tá sem uma pessoa, já faz um tempo já que eu nem tenho mais esse relacionamento, e do nada começou a vir algumas lembranças, algumas saudades, e eu já, que nem eu já li alguns textos aqui no podcast, e os textos que eu li são textos que eu escrevi exatamente por aquilo que eu estava sentindo, então para quem acompanhou, praticamente ficou óbvio que era o que eu estava sentindo, não foi do nada que beleza, eu recebi um texto aqui na minha cabeça e escrevi, não, é o que estava sentindo, é o que estava acontecendo, e assim... vai passando, né? O tempo passa muito rápido, que nem a gente já conversou aqui no programa, e as coisas vão ficando para trás de uma maneira avassaladora, mas eu tive esses momentos, assim, de algumas coisas de remember, de algumas coisas que a saudade me trouxe, falei também sobre o passado não poder mais me machucar, só que burramente eu deixei, né, o passado me machucar, que nem eu falo, essa questão de ser trouxa, né? Tem gente que fala, pô, mas você não é trouxa. É que, não que eu seja trouxa o tempo todo, mas eu acho que fui trouxa com algumas atitudes. Fui trouxa por tentar ser o melhor possível num lugar que não dava pra ser. Então, que nem falar, às vezes a gente mergulhou, a gente tentou ir profundo num lugar que era muito raso. Então a gente vai lá, toma impulso pra mergulhar bem fundão naquele relacionamento e percebe que aquele relacionamento é raso. Então não dá, por mais que você queira ir profundo, não tem como, não existe isso. Então, não ter detectado esse tipo de coisa. Então, tudo é um processo, tudo é um tipo de coisa que a gente aprende, às vezes da pior maneira possível, né? E às vezes durante aquele relacionamento, durante aquela situação. Então, deixei essas coisas me machucarem, deixei essas coisas trazerem à tona feridas não curadas. Por isso que é importante, né? Quando a gente tá passando por uma situação de término de namoro, término de relacionamento, se sentir vontade de chorar, tem que chorar. Se a gente quiser ficar a tarde inteira ouvindo Ferrugem, que vai trazer um monte de lembrança, às vezes a gente precisa passar por essa tarde, né? Pra quem não sabe o que eu falei agora do Ferrugem, é um cantor de pagode, tem gente que não gosta de pagode, escuta podcast, mas é que eu sou meio pagodeiro também, eu gosto um pouquinho de rock, gosto de pop, mas gosto de pagode também, e a gente que trabalha em rádio fica meio eclético mesmo, como diria a galera antiga, fica bicicrético, né? Que vai gostando um pouquinho de cada coisa, mas às vezes a gente tem que passar por uns momentos que a gente tem que sentir a dor, né? A gente tem que entender aquele processo e o processo precisa passar. Eu tive um relacionamento, uma menina que eu gostava muito, uma namorada das antigas e tal, e aí um dos meus grandes medos, assim, eu achava que eu nunca fosse esquecer, e eu sempre pensava, meu Deus, o dia que eu souber, que eu tiver a notícia que essa pessoa tá grávida, ou que ela casou e não sei o que, eu sempre achava que isso seria, tipo, o fim do mundo pra mim. E isso um dia aconteceu, óbvio que ia acontecer, né? E aí eu fiquei assim, tipo, chateado, né, na hora, assim, fiquei... Passa por aquele fiozinho na nossa mente, assim, tipo, por que não fui eu, né? Por que eu não poderia ser o pai dessa criança? Como diria aquela música, por que não eu? Então, por um momento passou pela minha cabeça, mas aí depois, rapidamente, né, vem todo o filme do porquê que aquele relacionamento acabou, do porquê que eu tava naquele lugar, porquê que ela estava em outro lugar e por que não era pra ser eu? Então eu entendi, falou, pô, beleza, que nem a gente conversa, né, não sei o que lá é livramento. Então, tipo, a gente pede, né, livragem do mal. Então, assim, às vezes alguma coisa que acontece na nossa vida é livramento. E eu vi esse dia no Facebook, eu até dei risada. Às vezes não é que é livramento pra você, às vezes você sair da vida da pessoa também é livramento pra pessoa.
né? Porque ninguém é perfeito, né? Então, às vezes, na nossa cabeça a gente acha que tá fazendo tudo certo, e aí, do outro lado, a gente tá incomodando, e aí, se a gente sai da vida da pessoa, talvez a gente seja livramento pra pessoa, não necessariamente ela seja livramento pra nós, mas é isso, a gente vai entendendo ao longo da vida. E eu achava que eu ia ficar muito triste, assim, ia ser uma coisa muito fim do mundo. E assim, que nem eu falei, fiquei triste por poucos momentos, assim, de falar, poxa, caramba, por que não foi eu? Mas depois entendi, e hoje eu vejo foto e tá tudo certo, e beleza, não me afeta em nada. É normal, tipo, a vida seguiu pra pessoa, seguiu pra mim e não me afeta. Esse é um relacionamento que ficou pra trás e hoje sim eu entendo que terminou, depois de tanto tempo, e hoje sim pra mim é tranquilo, sabe? Olhar e falar, beleza, seguiu, não me afeta em exatamente nada, você fala, pô, beleza. Só que nem todos os relacionamentos são bem curados, né? Alguns são mal curados e assim, mesmo depois de um longo tempo, de que eu não estou mais com a pessoa, de que eu não vejo mais a pessoa, aí um dia eu vi uma foto e aquilo, nossa, me estragou meu dia, assim, me doeu o estômago. E eu falei, meu, caramba, não acredito que isso tá me afetando. E demorou muito, assim, pra eu conseguir processar essa informação e foi muito difícil. Aí também entendi, detectei que aquilo ali foi mal curado. Que aquela dor não foi sentida direito, que aquele relacionamento não acabou do jeito que tinha que acabar, assim, não foi colocado os pingos nos is, e aí fica aquele questionamento, né? Então, assim, essa sensação de dor, essa sensação de perda, essa sensação de que não está nas suas mãos, que você não pode resolver, é uma sensação muito filha da mãe, tipo, é uma sensação, assim, de impotência, é horrível, sabe? E o mais de tudo é que, assim, você não pode falar nada pra ninguém, porque você, né, não, o relacionamento não existe mais, não tem mais nada, aí de repente, do nada, você trouxa, vai lá e abre uma foto na rede social, e aí, sabe, ao ponto daquilo mudar o seu dia, tirar completamente o seu juízo. Por isso que eu falo. Então, assim, realmente aquela frase faz muito sentido, né? Que os olhos não vê, o coração não sente. Então, assim, se acabou e assim, não vai ter chance de voltar, então deleta mesmo. Deleta e bloqueia tudo das redes sociais. Não tenha jeito de olhar. Não tenha um jeitinho, não tenha uma segunda conta, não tenha a senha de outras pessoas pra você poder entrar e ver, sabe? É um dos piores venenos que a gente pode experimentar. Então, assim, não veja. Se você não tem mais a pessoa, se você terminou, deleta todo mundo da família da pessoa. Ah, mas era amigo. Tá bom, foda-se, deleta a pessoa, bloqueia, deleta os amigos em comum, porque assim, uma hora ou outra vai bater a tentação de olhar. Isso aconteceu comigo e eu tô falando pra vocês aqui. Vai bater a tentação de olhar e eu sei que bate, porque outras pessoas também vêm pedir pra mim, já aconteceu. Ah, vem pra mim lá, se a pessoa tá online, vê Facebook, sabe? É um negócio assim. Cara, a rede social, cara, que nem eu falo, é contraditório, toda semana eu tá falando isso, mas é que a rede social, ela é bom e ruim ao mesmo tempo, porque essa parte louca da rede social, da gente querer ver a vida alheia e querer saber como que tá a pessoa e querer ter notícia, é um negócio assim que é foda. Porque a gente tá ali, a gente consegue clicar e ver a foto, ver o que a pessoa tá fazendo, aonde que a pessoa foi passar o final de semana, ou então quando usa, né, as frases que usava com vocês, fala, pô, caramba, ela falava isso pra mim e aí agora fala pra essa pessoa também, então quer dizer, pra mim eu não era tão especial como eu achava que eu era, tipo, só tá genericamente, né, usando aquilo que falava pra mim pra falar pra outras pessoas. Então, sabe, é muito duro isso, é triste você ver isso, sabe, e você não ter como fazer nada em relação a isso, porque, né, não tem nada a ver mais com você, não faz mais parte, e aí você vai falar isso pra quem? Aí se você falar pras pessoas, as pessoas talvez não compreendam e acham que você tá reclamando à toa, ou tá chorando, porra, mas você ainda não superou isso, como se fosse assim, sabe, eu superei, pronto, piscar de olhos. E aí não tem muito o que fazer. Ou às vezes eu também fico com aquela coisa assim de perguntar, né? Perguntar pra alguns amigos e, assim, pessoas que tiveram fim de relacionamentos, né? Eu tenho pessoas próximas que passaram por umas situações, assim, bem complicadas com o final de relacionamento, amigos, famílias também, e que seguiram a vida, tá todo mundo lá. É que nem o tema do programa. Quem já morreu de amor? Então, assim, dói, né? Por mais que aquilo doa na gente, que é uma coisa que parece que o mundo vai acabar, é uma dor tão ruim, é uma sensação tão difícil, mas a gente sobrevive. Eu não sei explicar pra vocês exatamente, e quem tá ouvindo também, talvez não saiba explicar como que a gente consegue sobreviver, mas a gente consegue. E eu queria perguntar, né, pra essas pessoas assim, né, que nem eu falei, essas pessoas próximas que eu vi sofrendo muito por isso, e perguntar, nossa, como é que você tá aguentando até agora, assim?
talvez a pessoa não tem algumas pessoas que não têm outro relacionamento depois desse trauma, mas tem gente que já tem outro relacionamento, que já casou, que tá lá felizão seguindo a vida, e eu fico querendo perguntar assim, como que você conseguiu superar isso? Como que você tá aguentando vir até agora? E como é que você vê e você não se incomoda? Mas eu fico sem graça de perguntar, sabe? E aí, pra você que tá ouvindo o Terça Nobre, a minha pergunta é essa, tipo assim, como que isso foi superado pra você, né? Eu morei em cidade pequena também, e cidade pequena tem menos pessoas, então assim, tinha muita essa coisa de gente que namorou muito tempo lá, 10, 20 anos, daqui a pouco do nada separa e começa a namorar com uma outra pessoa que é da mesma cidade, que todo mundo já se conhece, que estudou junto, e sabe, beleza, tá ligado? Tipo, não incomoda, a pessoa vai lá, segue a vida. Eu fico tentando entender, tipo assim, como que é difícil. Porque eu mesmo, tipo assim, quando passei por fim de relacionamento, eu queria sumir, sabe? Cheguei a mudar de cidade por causa disso, ir pra outros lugares, completamente doido. Mas, tipo assim, pra nunca mais encontrar, sabe? Tipo, não ir nunca mais nos mesmos lugares. Que nem eu já falei aqui no programa, até caio em contradição, porque eu falei que a gente tem que tentar voltar nos lugares sem a pessoa. Porque o lugar tava lá, o lugar sempre teve. Apesar do seu relacionamento, apesar de você, ele tava lá. Então a gente tem que tentar realmente aprender a voltar e a esperar. Que nem eu falei, eu tive muita dificuldade com isso no passado. Hoje em dia eu tenho um pouquinho mais de entendimento em relação a isso, de olhos mais abertos e tentar entender isso. Então assim, por mais difícil que tenha sido pra mim, em algum momento ou outro eu voltei. Falei, não, eu preciso voltar naquele lugar que eu ia com a pessoa, mas hoje eu quero ir lá de novo. É um negócio que me faz bem, então eu quero voltar lá e eu quero criar novas lembranças daquele lugar, não precisa necessariamente ser com aquela pessoa, porque se a gente nunca mais voltar naquele lugar, a gente nunca mais vai ter outra lembrança de lá, então a gente só vai lembrar com a pessoa. Então eu acho que isso dificulta no processo de esquecimento, dificulta no processo de amadurecimento, dificulta no processo de entender que passou, de entender que acabou. Então é um negócio assim meio difícil. E cada pessoa é de um jeito, cada pessoa supera de um jeito, cada pessoa não supera de um jeito. Então assim, tem gente que eu converso e às vezes tá lá ainda revivendo, remoendo aquela situação e não consegue sair daquilo. E aí como que você vai falar pra pessoa, caramba, mas você precisa sair? Só que você também não tá pronto pra sair da sua. Então é um negócio meio doido. Então cada pessoa que aprende de um jeito diferente. Às vezes não aprende, às vezes pula aquela etapa e vai vivendo de outras maneiras e vai preenchendo o vazio com outras coisas, ou então colocando várias pessoas vazias na sua vida, né? E é verdade, às vezes quando a gente tá vazio, a gente só vai atrair pessoas vazias. Se a gente tiver esses relacionamentos rasos, que tem um episódio que eu falo sobre isso, que a gente só procurar relacionamento raso, a gente só vai encontrar relacionamento raso e não dá pra transformar esses relacionamentos rasos em coisas boas. Então, é que nem eu falo, esses aplicativos, né, de encontros e tal, tipo assim, só serve pra gente se sentir pior ainda, sabe? Eu falo porque eu também já usei e tal, e aí você fica assim, ah, não, beleza, vou olhar. Aí, tipo assim, é só jogar a foto pro lado, sabe? Você é simplesmente uma imagem. A pessoa olha a sua cara, ah, gostei, não gostei, sabe? Tipo, não troca uma ideia com você. Você não consegue falar aquilo que você curte. E assim, é tão raro isso, sabe? A gente sentar e conversar com alguém. E eu acho tão legal quando a gente conversa com uma pessoa e de repente começa a se identificar num monte de coisa. Essa questão de ouvir música, de repente tipos de música, ou então livros, filmes, ou coisas que se identificam na infância. Pô, eu gostava tanto disso na infância. E assim, é uma coisa que às vezes a gente deixa de conhecer pessoas por isso. Porque a gente só vai pela aparência, né? A gente só vai pela facilidade de estar mais perto. Ah, não, mora mais perto, então eu vou conhecer essa pessoa. Ou simplesmente não fazer nada, tipo, não conhecer ninguém diferente, não sair. E hoje também, com a maioria das coisas pautadas, né, pela rede social, parece que só ali a gente vai conseguir trocar ideia com alguém, só ali a gente vai conseguir desenvolver alguma ideia, alguma amizade. E na verdade não, tem muito mais maneiras, né? Pela maneira que as coisas estão hoje, assim, tudo muito dividido, muito separado, todo mundo vivendo a sua própria bolha, né? Então assim, tem aquela turminha que gosta de tal coisa, fica todo mundo ali naquela bolha, aí o pessoal que é contra, é a favor, e fica todo mundo, cada um na sua bolinha, assim, deleta as pessoas que falam merda e você não vê ninguém falando nada contrário de você, você só vê gente que fala mais ou menos parecido com você, e cada turminha tá numa bolha, e você acaba frequentando os mesmos lugares, vendo pessoas, né, parecidas e tal, e aí quando você vai pra um lugar diferente, assim, eu lembro um dia que eu fui, assim, pra uma região que fazia tempo que eu não ia,
E aí eu cheguei lá, tava rolando umas festas, uma galerona na rua completamente diferente. Falei, meu, caramba, que doido. Tipo assim, sabe, eu me senti vivo. Falei, caramba, pô, que loucura, nossa, que da hora, que, sabe, não precisou de celular, não precisou de nada, sabe, começou a se ver e trocar ideia, tomar uma cerveja, tomar um suco e dar risada e abraçar, rachar o bico com gente que você nunca viu na vida. Aí eu falei, caramba, mano, olha, a vida tá acontecendo. Porque por um momento parece que não, cara, a gente fica doido, pô, você fica só no mesmo rolezinho sempre, as mesmas coisinhas, você começa a parecer que só aquilo faz sentido, aí se você deixa de fazer aquilo que você tá acostumado, parece que você não tem mais nada pra fazer, e tem, cara, coisas diferentes, pessoas diferentes. Então, ao mesmo tempo que eu fico deprê e triste com algumas coisas, eu mesmo quero dar um tapa na minha própria cara e falar, meu, pô, mas sei lá, faz outra coisa. Então, que nem eu falo, o podcast, ele é também pra eu chegar aqui, trocar ideia, mas também serve pra mim mesmo. Eu, quando eu tô gravando, daqui a pouco começa a cair a ficha pra mim e falo, nossa, caramba, por que só tá fazendo sentido agora que eu tô falando no podcast? Por que não fez sentido pra mim semana passada quando eu tava chateado? Então, quando a gente sai um pouco, né, dessa nossa bolha, a gente sai um pouco dos nossos rolês óbvios, a gente também pode curtir. Então, assim, eu acho que hoje a galera tá muito nessa questão, assim, de coisas iguais. Então, assim, eu quero andar com gente que pensa a mesma coisa que eu quero nas minhas redes sociais gente que posta coisas que eu gosto, sabe, nada diferente. Tem diferente, eu vou lá e deleto a pessoa, então eu deixo de seguir pra não ver o que a pessoa postou. E isso acontece bastante, né? Eu vejo pelos amigos que eu converso e as pessoas, pelo que as pessoas postam mesmo. Então não estão acostumadas, não querem conflito, não querem debater nada, não querem discutir sobre nada. Ou então quando discute já vai pro nível hard e não vira inimigo, não troca ideia nunca mais. Então eu acho que não precisa disso. E eu acho que também toda essa situação da gente ficar triste quando acontecem algumas coisas, passa por isso também, por a gente estar numa bolha que a gente fica até com medo de se expressar, porque sabe que aquela bolha que a gente vive aguenta até um certo ponto, tem certo limite, é igual amizades, né? Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a se ligar nas amizades que a gente tem, né? Então assim, você sabe que tem aquela amizade que só serve pra rolê mesmo, e aí vamos tomar uma cerveja, vamos se ver e dar uma risada, falar de futebol, vamos falar de alguma coisa, aí tipo fica só nisso. Não tem como você chegar e desabafar com essa galera, porque vai ter galera que vai dar risada, tem gente que não vai entender, tem gente que não vive o mesmo universo que você e vai falar, meu, nossa, ele tá viajando, tá brisando. Tem aquela amizade que a gente sabe que a gente pode ligar qualquer hora do dia e falar, meu, não, eu preciso de você, velho. Preciso conversar com você, assim, essas são as mais raras e mais difíceis, porque assim, geralmente, quando tem essa amizade que a gente liga e fala, meu, eu preciso muito falar com você, preciso trocar uma ideia, só você vai me entender. Esse tipo de amizade é muito difícil, porque geralmente tem certas amizades que são só aquelas assim que não falei, só pra rolê e que só aguenta até certo ponto uma coisa que você vai falar, um desabafo. Porque dali pra frente a pessoa vai querer julgar você. Então assim, a partir desse momento que a pessoa julga, talvez já não seja tão amigo. Lógico, também tem aquele amigo que vai dar bronca e fala, meu, peraí, o que você tá fazendo tá errado, tal. Mas assim, eu acho que quando tem aquela amizade mesmo, assim, verdadeira, ao ponto de te conhecer, primeiro ela vai conversar com você e vai te ouvir sem te julgar. E a pior coisa do mundo é você chegar a conversar com uma pessoa e falar, meu, eu preciso conversar com você, mas primeiro, deixa eu contar, não me julga. Entende o que eu vou te dizer primeiro, depois você fala ou tira suas próprias conclusões. Então assim, quando você tem que falar isso pra pessoa, quando você sente o receio de incomodar, então quer dizer, porra, não é amigo do jeito que você precisa que seja. Não é aquele amigo que você pensava que era. Então assim, a partir do momento que você não pode falar o que você quiser, a partir do momento que você tem que colocar explicações antes, tem alguma coisa faltando nessa amizade. Então assim, por isso que eu tô falando, existem os tipos, né? Tem a de rolê, tem a amizade confidencial e tem a amizade role, que é só no oba-oba, na hora que o bicho pegou mesmo, poucos vão ficar. Então, a gente começa a detectar esse tipo de amizade. Então tem gente que é isso mesmo. E eu também nem insisto, tipo assim, beleza, vamos. Se eu puder eu vou, se eu não puder eu não vou. Tipo, eu não vou me esforçar porque eu sei que é ali. O limite é aquele limite. Você não sabe muita coisa sobre a pessoa, você tá ali só naquela curtição e tal. Você se abre, a pessoa não se abre. Aí você começa a se ligar, falou, pô, peraí,
Então a pessoa não tá querendo ser amigãozão, é amigo de rolê, de repente a palavra colega, é que colega remete muito à questão de trabalho, à escola e tal, mas tipo na vida mesmo, assim, níveis de amizade, tem aquela amizadinha mais rasinha e tem aquela amizade que é realmente profunda. Então quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai detectando essas amizades e cada vez mais o tempo vai passando e vai só diminuindo, né? Então dificilmente a gente consegue contar com isso, assim, pra quando a gente tá passando por esses momentos mais difíceis. E geralmente quando a gente tá passando por essa situação, né, de tristeza e dor, porque um relacionamento terminou, uma pessoa foi embora da nossa vida, a gente não consegue mais trazer essa pessoa não quer mais voltar, ou vice-versa, não sei. É um negócio assim que é uma coisa muito difícil, porque é uma dor que só você tá sentindo, então a pessoa não pode sentir por você, e talvez ela vai querer diminuir ao olhar de fora, então às vezes você passa sozinho por essa dor. E é um negócio doido, né, cara? Que nem o pessoal fala assim, dor de cotovelo. Tipo, a explicação da dor do cotovelo era por quê? Porque a pessoa não sabia exatamente onde estava doendo e aí fala que é dor de cotovelo. Mas na verdade a dor do cotovelo é aquela que a gente fica assim o tempo todo, né? Tipo, na época de bar, por exemplo. Aí você fica no bar com os cotovelos apoiando no balcão e segurando o rosto. De tanto que você ficou assim, na tristeza, o seu cotovelo doeu porque você ficou muito tempo apoiando o rosto no cotovelo, por isso da palavra, né, da frase dor de cotovelo. E na verdade, assim, eu acho que quando a gente tá desse jeito, dói muito, assim, não é o coração que dói, a sensação que dá é que o estômago tá doendo, né, uma queimação, uma sensação muito incômoda. E eu vejo mesmo na internet muita gente falando assim, pô, a gente fala tanto que o coração isso, o coração aquilo, mas nunca vi um órgão tão mais nítido do que o estômago. Porque é uma situação, quando a gente tá eufórico, vai acontecer uma coisa legal, a gente tem o quê? Friozinho no estômago, como diz a galera, borboletas no estômago, né? Quando a gente tá apaixonado e não sei o quê. Quando a gente vai descer de um brinquedo do Play Center, assim, aquela descidona, que agora não tem mais Play Center, mas é Hopi Hari, Beto Carreiro World, sei lá. E aí você vai descer daquele brinquedo e tem aquela sensação de friozinho na barriga, mas é exatamente no estômago. E quando você tá estressado, o que dói, o que queima é o estômago. Quando você tá ansioso, o que te incomoda é o estômago. Então assim, o estômago ele é um órgão muito nítido do que mostra o que a gente tá acontecendo. Lógico, o coração tem toda aquela questão simbólica, né, de disparar o coração quando tem uma emoção muito forte também, mas eu acho que o estômago ele é muito mais literal, ele explica muito mais coisas pra gente, assim, na nossa vida, sabe? Quando a gente tá num lugar que a gente se sente mal, a primeira coisa que ataca é alguma coisa lá no estômago, sabe? Pô, eu tô no lugar errado. Aquela sensação, aquela intuição. Então, é um órgão muito mais literal do que o próprio coração. E acho que a gente deveria ir mais a fundo nisso, entender melhor isso. Então, assim, sobre essa questão da gente passar por essa dor sozinho, provavelmente é sozinho que a gente passa isso. Por mais que a gente tenha amigos e às vezes a gente tenta preencher com outras pessoas, que é completamente errado isso, né? A gente tá sofrendo por um relacionamento que acabou e a gente quer conhecer alguém desesperadamente pra mostrar que a gente tá feliz também, que a gente tá com outra pessoa. Principalmente quando a gente vê a pessoa lá com foto feliz e com outra pessoa, aí você fala, caralho, como é que ela já superou e eu não superei, e ela tá feliz e eu não tô? E aí dá aquela sensação, pô, preciso ter alguém também. Aí começa o 0-0, não, se ela também tem. E aí, essa sensação, sabe, tipo assim, a gente arrumar outra pessoa pra gente esquecer, sabe, conhecer alguém pra esquecer outra pessoa. Cara, isso é tão estranho, é uma coisa tão difícil. E tipo assim, por que você vai sangrar em cima de alguém que não tem nada a ver com isso? Então, tipo, você tá sofrendo e triste, aí você vai conhecer uma pessoa e ainda tá sangrando e você vai sangrar em cima daquela pessoa que não tem nada a ver. E ela vai ter que aguentar você daquele jeito e cuidar de você com seus problemas pra você poder superar outra pessoa. Sabe? Nossa, é horrível. E uma vez eu vi, assim, na internet um videozinho, né, de uma menina que tá lá com o coraçãozinho carregadinho e o menino com o coração dele fraquinho, tipo a bateria de celular mesmo. Aí ela dá o cabinho assim, aí passa toda, né, a bateria do coração dela pro coração dele. Aí quando ele recarrega o coração, ele vai embora e deixa a pessoa com o coração vazio. Então, tipo assim, sabe? É isso. Então aí você vai se recuperar em cima de alguém e aí depois você vai embora. Sabe? É um negócio assim muito difícil. E por que a gente tem essa sensação, sabe? Tipo assim, não, por que se a pessoa vai ficar com alguém, eu também vou ficar? Sabe, não é isso. Acho que a gente tem que tentar primeiro entender o que aconteceu, tentar superar. Lógico que é muito difícil, mas eu acho que essa coisa é uma coisa assim que a gente passa sozinho pra entender. E por mais difícil que seja, a gente sobrevive. Nem sei como te dizer como que a gente sobrevive, como que a gente chega até aqui, mas chega.
Chega, por isso que eu falei, né, no final, por isso que eu falei no episódio passado, né, dias ruins também chegam ao fim. Semanas ruins, né, às vezes não é só dia ruim, às vezes é semana ruim, mês ruim, ano ruim, né, os buracos ficam bem mais profundos, mas a gente sobrevive, cara. Não sei te explicar, trancos e barrancos, sim. Sabe como que chegou até aqui? Não faço ideia, mas a gente continua. Então, a gente não morre de amor. Dói muito. É uma coisa assim que dói pra caramba, assim, machuca pra caramba. Mas a gente não morre disso. Então é uma coisa doida, né? Pensar, falar, caramba. Principalmente quando tem aquela coisa assim, tipo, eu nunca vou te esquecer. Ou quando a gente tá vivendo, assim, a intensidade do amor, né? Da paixão. A gente promete coisas que a gente não tem condições nenhumas de cumprir. Mas a gente promete. E o mais louco de tudo é isso. É saber que hoje aquilo que a pessoa falava pra você fala pra outra pessoa com a maior naturalidade do mundo, com a maior frieza do mundo, e não consegue nem lembrar que falava aquilo pra você. E o mais louco também é você saber que nunca mais você vai ter intimidade. Então aquela pessoa que era super íntima hoje é um completo estranho na sua vida, que você não faz nem ideia de como tudo aquilo aconteceu. Talvez você nem lembre de tudo. Então é um negócio doido, né? Assim, a gente parar pra pensar. E a gente não morre disso. Por mais difícil que seja, a gente consegue continuar. Às vezes a gente fica com bastante sequela, com traumas e um monte de coisa. Mas a gente consegue continuar. Como um livro que eu ganhei de presente, né? Que o título é Quem Nunca Morreu de Amor? E é uma pergunta que ao mesmo tempo é uma coisa assim, duplo sentido, né? Porque assim, quem nunca morreu de amor? Quem não amou tanto? Sabe, eu tô morrendo de amor, que é um amor assim que parece que nada vai tirar aquilo de você, sabe? Que pra sempre, que vai esperar. Sabe, eu tô morrendo de amor. De amor porque ama demais, mas ao mesmo tempo assim, eu tô muito triste porque eu perdi esse amor, eu tô com vontade de morrer por causa disso. Mas não morreu. Então, é aquela coisa assim, são dois sentidos que tem essa pergunta e essa frase, né? Então a gente consegue superar, por mais difícil que seja, a gente consegue seguir em frente. E assim, nem sempre vai ser da melhor maneira, né? A gente vai passar por situações bem complicadas também, que nem eu falei, às vezes a gente vai ter que passar por tudo isso sozinho, mas que uma hora ou outra a gente acaba superando. Às vezes pode demorar muito tempo, às vezes pode ser um pouco mais rápido, mas acho que é importante você saber respeitar o seu sentimento. Então, quando tiver vontade de chorar, tem que chorar. Quando tiver que sentir a dor e ouvir músicas deprê, vai ouvir. Mas pra você passar por aquele momento, não pra você entrar e só ficar lá pra sempre naquele momento. Então, por mais foda que seja esse amor, e se ele acabar, você vai superar isso. E eu já falei aqui, teve um episódio, né, há uns tempos atrás, que se chamava Amor ou Costume. E aí sim você vai entender o que é amor, o que é costume na sua vida, né? Tem vezes que a gente acha que ama, mas na verdade você acostumou com aquilo. Você acostumou com aquela vida, que nem eu falei, às vezes você tem um relacionamento horrível, de merda, mas aí a pessoa te dá migalhinhas e você, bobão, no amor, na paixão, você aceita. E aí aquele pouquinho é o suficiente pra você, mas quem tá vendo de fora fala, meu, caramba, que trouxa, pelo amor de Deus, cara, merece mais, essa pessoa merece mais e tá ali vivendo esse relacionamento de bosta. Por quê? Porque acha o quê? Que sabe, só vai conseguir aquilo. Não, esse aqui é o melhor que eu vou conseguir, é o máximo que eu vou conseguir, eu não vou conseguir nada melhor que isso. Porra, por quê? Por que não, cara? Por que não pode ser diferente? E por que tem que ser essa caralha de aparência, sabe? Às vezes não tem nada a ver, cara. Às vezes a gente fica com uma pessoa que, sabe, não tem nada a ver. A aparência, ela é importante nos primeiros momentos, quando você conhece, você gosta, acha bonito. Depois, fora disso, sabe? Se não tiver caráter, se não tiver, sabe, conteúdo pra você trocar ideia e se identificar com as coisas que gosta, não vai adiantar nada. Então, tipo, lógico, uma pessoa que é feia falar isso, eu sei que eu tô bem longe desses padrões maravilhosos do Instagram, mas tipo assim, porra, caramba, eu gosto de conversar com as pessoas que manjam, que tem conteúdo, que sabe, que quer ir a fundo nas conversas, fica falando merda, entendeu? Então, tipo assim, a gente ter que se contentar com pequenas coisas e, sabe, achar que nada vai ser melhor. Às vezes a gente pode ter melhor. Então, assim, a gente parar
se contentar com essas migalhinhas e esses relacionamentos horríveis. E aí, às vezes, a gente deixa de viver coisas legais porque a gente tá aceitando coisa ruim, sabe? Aceitando um relacionamento merda. E aí demora muito pra gente entender isso. Só que, assim, uma hora a ficha pode cair. Uma hora a gente pode entender que aquilo ali não tá fazendo bem. E às vezes, por mais que você queira ficar junto com a pessoa, e cada vez que força mais pra ficar junto, fica mais difícil, fica doendo, fica um relacionamento assim que incomoda. Então, assim, se tá incomodando, se dói, então não tem que ser. Não pode ser. Tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser uma coisa legal pra todo mundo, tá ligado? Não pode ser uma coisa que machuca, dor e raiva, mais raiva do que coisas boas. Então, alguma coisa a gente precisa rever quando acontece dessa maneira, né? Então, a gente fica sempre pensando assim, na questão do amor ou costume. Às vezes a gente só se acostumou com aquela merda de vida que a gente tá levando e a gente fica confortável numa zona de conforto, que na verdade é uma zona desconfortável, mas a gente consegue se ajeitar, como aquela filosofia do sapo que você coloca ele na água quente e ele vai se adaptando à temperatura, vai se adaptando, chega uma hora que ele não tem mais força pra sair, ele tá lá na merda, fudido, vai morrer cozinhando e não vai sair, porque ele já se acostumou, tipo, não sai mais. Tipo, então a gente se acostuma em lugares ruins. O ser humano, a capacidade de adaptação do ser humano é foda. Sabe, a gente pode morar numa pedra, se a gente ficar 3 dias dormindo na pedra, no terceiro dia o seu corpo vai se adaptar e aí você vai gostar de ficar ali. Vai chegar um momento que você vai, não, tá bom aqui, não tira daqui não. Aquela cama velha, aquele colchão que você tá 15 anos dormindo nele, tá fudendo as suas costas. Mas não, eu gosto desse colchãozinho aqui. Eu durmo em outro lugar, não sei o que. Eu acostumei com a minha cama. É porque a gente se acostuma até com coisa ruim. A gente fica confortável numa zona de desconforto, né? É isso que é o problema. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, momento Chilique Vanderlei. Depois do chiliquinho vem ele, Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Cola aí, Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom com você, gente? Que bacana, né? Encontrar com a rapaziada aqui. Para colocar um chavinho aqui no estúdio da gente. Quem tá assistindo a gente de vídeo, olha só que legal o chavinho, gente. Olha, tem o sanduichinho de presunto dele. Que bacana lá, né? Mano, eu gosto dessas coisas, mano. Quanto tempo, né, que a gente assistiu o chavinho? O pessoal podia voltar com o chavinho, mas não volta, porra. Chavinho sempre foi os programas preferidos, né? Agora não passa mais. Essas coisas de novela mexicana era tudo bacana, né? Tinha a Thalia, a Maria do Bairro, a Usurpadora, o Chavinho. Canta coisa boa, né, gente? Mas as coisas agora não tem mais graça porque virou, né? Ficou repetindo muito, o pessoal ficou doido, né? Só o Chavinho que podia repetir, o resto nem precisava muito. Agora nem o Chavinho passa mais, porra, não dá, gente, pelo amor de Deus. O menino tá falando esse negócio também, né, de que morreu de amor, porra, que nem eu falo outros programas antigos, às vezes a pessoa tá chateada, dá uma inchada pra pessoa, vai carpir um quintal pra você ver. Se não passa, você vai transferir essa tristeza de amor pra raiva, você vai ficar com uma raiva do mato e vai sentar a foice no mato inteiro, você vai derrubar aquele mato. Nada melhor do que um terreno pra você carpinar, que você vai entender. E boleto também, que eu falo pra você, né, gente? Porra, você tá triste, você tem que se preocupar com esses boletos que você tem pra pagar. Fica sem trabalhar 2 dias pra você ver se você vai conseguir pagar teus boletos. Não tem jeito, gente. Como diria minha avó, que amor não enche barriga. E aí você ficar triste de amor também não vai encher. Vai trabalhar, vai fazer um servicinho bom aí que você vai melhorar rapidinho, viu, gente? Grande beijo, fui. Boa, Tio Chicória, sempre ele. O Tio Chicória, sensibilidade mandou um abraço, né, Tio Chicória? Enquanto a gente tá ali falando de coisas que, né, que machucam o nosso coração, o Tio Chicória vem com os 2 pés no peito e manda a gente carpir o mato. E olha que esse conselho do Tio Chicória faz tempo já, viu? Pra quem ouve o nosso programa tá ligado que ele faz isso, mas tá certo, Tio Chicória. Você tem razão, você é a voz da razão aqui no nosso Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, aproveitar
e mandar um abraço pra galera que tá sempre curtindo. Inclusive, vamos fazer todo aquele ritual, né? Olha aqui, ó. Quem lembra dessa canção? É a música do Momento Aquele Abraço. Girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. É hora do Momento Aquele Abraço. Quadro que, né, a gente vira e mexe, traz ele de volta, ele fica meio guardadinho, até porque também fica toda semana mandando abraço, entra naquele ciclo repetitivo, né, fica sempre ali aquela galera, né, que a gente tem os nossos fiéis escudeiros, então, pra não ficar toda semana falando a mesma coisa, então a gente de vez em quando deixa ele guardadinho na gaveta, mas bora mandar os abraços aqui do Terça Nobre. Manda aquele abraço pro meu amigo Vitor Zene e pra sua namorada Stephanie, que tá toda semana curtindo também o nosso Terça Nobre. A Stephanie tá chegando agora, seja bem-vinda também ao Terça Nobre, curtindo aí os nossos programas, mandou mensagem, sugeriu o tema, valeu Stephanie, valeu Vitão, toda semana curtindo o nosso programa também. Ele que vai pra academia, vai fazer a sua malhação e ouvindo o Terça Nobre, relatos de que uma vez ele estava ouvindo uma parte do Terça Nobre, acho que com o tio Chicória, e deu uma crise de riso no menino, o pessoal da academia não entendeu nada, falou, o cara tá rachando de rir, olha que emoção saber disso, né? O cara tava lá na Katsumiya fazendo a sua malhação e de repente ele teve que parar tudo pra poder rir do Terça Nobre. Então valeu Vitão, toda semana curtindo o Terça Nobre com a gente, sempre mandando mensagem, tema, sugerindo. É isso aí, valeu Vitão. Aquele abraço aos fiéis escudeiros do nosso programa Terça Nobre. Um beijão pra minha mãe, a dona Tânia, minha irmã Evelyn, Dilson, meu irmão Everton, a Edneia, meus sobrinhos Miguel e Vitor Hugo. Eles estão toda semana curtindo com a gente também. Meu irmão Everton também é um dos primeiros. Chegou o Terça Nobre, chegou lá a notificação do YouTube, ele já sobe o joinha, o likezinho no YouTube também, manda pros amigos dele, posta também no status, então valeu, um beijo também pra minha irmã Lucilene, Manalu, curtindo toda semana o nosso programa também, e olha, várias dicas também, ó, inclusive aquela frase do livramento é dela, ela que falou, ó, às vezes o livramento que você tanto pediu aconteceu, só que você não percebeu, então, né, bola pra frente, valeu Manalu, um beijão também pra Luana, lá em Goiânia, curtindo o programa, minha amiga Luana, que tá toda semana curtindo com a gente também, e gosta do nosso Terça Nobre, e de vez em quando ela tá lá cuidando dos afazeres dela e tá curtindo o Terça Nobre, ouvindo o Terça Nobre, diz também que gosta de ouvir conversando, né, parece que a gente tá trocando ideia. Um beijo também pra minha amiga Rafaela, que curte o Terça Nobre, um abração pro meu amigo Bruno Cássio Palestrino, meu amigo Bruno Matos Palestrino também, essa dupla de Brunos alviverdes que curtem o nosso Terça Nobre, um abração também pra quem? Pro Paulo Talarico, ele que sempre comenta também os episódios, inclusive, né, o sobrenome Talarico não é zoeira, que às vezes a gente fala Talarico, acho que é aquela coisa, não, ele não roubou a namorada de ninguém, o Paulo Talarico, o sobrenome dele é Talarico mesmo, sobrenome de origem italiana, ele já participou do nosso programa Debate Show também, e tá toda semana curtindo com a gente, Renatinho, Gregório, André, Rodox, toda a galera do Cepo de Madeira também que tá curtindo aí o Terça Nobre toda semana, do Angeli Alegria, ele que faz parte aqui da alma do Terça Nobre e toda a galera que curte toda semana com a gente e comenta. Então, gente, você que tá ouvindo aí, ficou de fora do Momento Aquele Abraço, manda um salve pra mim, semana que vem tem mais Aquele Abraço aqui pra fechar Momento Aquele Abraço, um abração pro meu amigo Jaime Vasconcelos, ele que também faz parte aí da história do Terça Nobre. Tamo junto, galera, esse foi o Momento Aquele Abraço. Olha, quanto tempo, né, que a gente não fazia isso do Momento Aquele Abraço. Ficou seco agora, sem trilha. Agora volta a trilha. Olha lá, voltou. Cortei a seco a trilha. Não gosto de fazer isso, mas vamos lá. Olha só que maravilha o Momento Aquele Abraço com força total aqui no Terça Nobre. Então você que tá curtindo o programa e de repente eu não mandei um abraço, que assim, eu vou lembrando e vou mandando, né? Então desculpa pra quem eu não mandei um abraço. Meu irmão Edilson também, que sempre maratona o programa, ele fala, pô, eu ouvi o programa e esqueci de te falar, cara, que eu achei daquele episódio, que eu ouvi 2, 3, aí eu ouvi uma coisa, ouvi outra, já junta todas as piadas na cabeça, mas valeu aí pra galera que curte, que faz dessa maneira, né, maratonando, então às vezes espera ter 2, 3 episódios pra ouvir tudo de uma vez. Então isso que é o legal, né, você pode definir a melhor maneira pra acompanhar o Terça Nobre, pode ser ouvindo 3 episódios de uma vez, pode ser assistindo no YouTube, pode ser enquanto tá caminhando e curtindo o programa, o importante é isso. Ah, lembrei também o Ícaro, né, o Ícaro que sempre fala, né, que às vezes ele vai deitar antes de dormir e fica ouvindo o Terça Nobre para a gente, parece que a gente tá trocando ideia. Valeu, Ícaro, grande abraço por sempre curtir o nosso Terça Nobre. E é isso, galera, pra todo mundo que tá sempre curtindo, é muito importante, né, esse retorno de vocês, dizer que tá ouvindo, que aí já entra também na lista do Momento Aquele Abraço, pode comentar lá no YouTube, que eu leio sempre aqui também nos episódios seguintes.
E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, é hora de dar tchau. Agradecendo a todos que vieram até aqui, né, que tá sempre apoiando o nosso programa Terça Nobre, que tá sugerindo o tema. Então a gente tá caminhando, estamos pertinho, estamos chegando ao episódio número 100. Quem diria, né, a gente ter 100 episódios do Terça Nobre. Começamos lá em 2020, no meio de uma pandemia, e de repente hoje estamos aí em 2022 e chegando ao número 100 do Terça Nobre. Estamos na 3ª temporada, olha só que maravilha. Então sempre muito obrigado a todo mundo que apoiou até aqui. E ainda saindo, né, não tô mais no quadro Momento Aquele Abraço, mas aproveitar e mandar um abraço também pra minha amiga Cris, lá em Cachoeira Paulista, curtindo o nosso Terça Nobre, e sua amiga Emily também, que tá chegando no Terça Nobre agora também. Seja bem-vinda, Emily. E a nossa amiga Cris também tá chegando aí com o seu podcast, o Pode Te Inspirar. Então quando tiver pronto, tiver tudo nas plataformas, eu vou falar pra vocês aqui como que vocês vão poder seguir o podcast da minha amiga Cris, que tá toda semana curtindo o Terça Nobre também, várias ideias que a gente troca sobre podcast. Então, Cris, que dê tudo certo aí no seu podcast, que você faça muito sucesso, que seja muito feliz com o seu podcast, que com certeza só o nome já mostra que é uma coisa bem legal. O podcast Pode Te Inspirar. Então, boa sorte e que dê tudo certo pra você com o seu novo podcast. E é isso, obrigado pra todo mundo que veio até aqui, um beijão especial aos fiéis escudeiros do programa, que toda semana, faça chuva, faça sol, estão aqui comigo no Terça Nobre. A gente volta semana que vem, na terça-feira, tamo junto. Qualquer coisa, @euribenevento lá nas redes sociais. Se inscreve no canal também, youtube.com/euribenevento. E você que escuta pelas plataformas de áudio, segue também, tá lá no Spotify. Se você colocar seguir, toda vez que sair episódio novo, chega pra você a notificação. Tem também o Anchor FM. Então é isso, gente. Um grande beijo pra todo mundo, tamo junto, até semana que vem, se Deus quiser. Terça Nobre.